pessoal, eu sou a Isaíra, faço parte do Ministério Integre, que é o grupo de jovens da IBNU. Atualmente temos estudado o livro Uma Igreja Chamada Tove. E hoje, especificamente, nós daremos início à segunda parte do livro, começando com um capítulo intitulado A Formação de uma Cultura de Bondade. De forma geral, este capítulo aborda os principais elementos de uma boa cultura eclesiástica, o que nós chamamos de cultura de Tove. A cultura de uma igreja é muito importante, pois o ambiente que nós estamos inseridos nos transforma naquilo que nos tornamos. Quanto mais tempo ficamos em uma igreja, mais absorvemos a cultura dessa igreja. Escolher uma igreja é escolher uma cultura. E a cultura que escolhemos nos transforma naquilo que nos tornamos. Uma boa cultura nos molda em direção à bondade e uma cultura tóxica nos molda em direção ao mal. No livro de Lucas, no capítulo 11, dos versículos 34 ao 36, Jesus ele faz uma analogia e diz que o que entra pelos nossos olhos transforma todo o nosso corpo. Diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. É como dizer, os olhos da cultura de nossa igreja ilumina toda a igreja. Se os olhos de nossa igreja são bons, toda a cultura da igreja se enche de luz. Agora, se os olhos da nossa igreja são maus, toda a cultura da igreja se enche de escuridão. Se a igreja estiver cheia de luz, sua vida inteira será radiante. A cultura de uma igreja, ela é fundamental, pois a luz dessa cultura permeia todas as outras coisas. Assim, uma vez que a cultura de bondade é tão essencial e transforma todo o nosso corpo, precisamos entender o que a Bíblia diz a seu respeito. E este capítulo ele vai trazer algumas ideias centrais a respeito dessa cultura de Tove. Primeiramente, precisamos relembrar que Tove significa bom, significa bondade. Esta palavra é uma das palavras que mais aparece na Bíblia, com mais de 700 aparições ao longo das Escrituras. Voltando às ideias centrais a respeito da cultura de Tove, a primeira ideia central que os autores trazem é que somente Deus é Tove, somente Deus é bom, somente Deus é bondoso. O salmista declara: Tu és Tove e fazem somente Tove. Deus é, Deus faz. Nenhuma das promessas Tove que o Senhor fez ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Deus não é apenas bom, mas também nos busca com bondade. É o que o salmista declara: certamente a bondade e o amor de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Aqueles que buscam, provam e se aproximam, logo descobrem que o Deus de Tove é repleto de amor divino. Tove é uma palavra de grande importância na Bíblia, pois o Deus da Bíblia é inteiramente Tove, é inteiramente bom. A segunda ideia que os autores trazem é sobre o plano de Deus. O plano de Deus também é Tove. Ele forma todas as coisas para a bondade. E tudo o que ele criou é perfeito, é excelente, é harmonioso, é visualmente agradável e desejável. Tove diz respeito à beleza, à estética, à excelência, aquilo que agrada todos os nossos sentidos. Quando vivemos de acordo com os planos de Deus, nos tornamos pessoas que amam. E o amor é o maior plano de Deus para nós. Lá em Marcos, no capítulo 12, dos versículos 28 ao 32, quando um especialista na lei de Deus perguntou a Jesus o que era necessário para receber a sua aprovação, para receber a aprovação de Deus, Jesus lhe respondeu: amar a Deus e amar aos outros. Amar é Tove, e quando amamos, somos preenchidos do Espírito Santo. E este é o caráter que Deus aprova. Então, somente Deus é Tove e o plano de Deus é Tove. E a terceira ideia central é que Tove é algo ativo, é algo que acontece, é algo visível. Quando o apóstolo Pedro resumiu o ministério público de Jesus, ele disse o seguinte: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo em poder e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Jesus ele teve uma vida de bondade observável, pois ele era essencialmente bom. Jesus ele zelava
falava bondade por onde ele passava. Jesus ele nos ensinou a fazer o bem aos nossos inimigos e a ser pessoas que produzem bons frutos. Devemos lembrar, porém, que não nos tornamos pessoas tove, pessoas boas, por conta da nossa própria ação. Deus nos transforma pelo poder do seu Espírito Santo, sendo a bondade um dos seus frutos naturais. Então, ser tove é ser uma pessoa que de dentro para fora faz constantemente aquilo que é certo e generoso. Uma cultura tove se forma quando indivíduos são tove e praticam atos de tove, ou seja, indivíduos que agem por bondade ajudam a formar uma cultura de bondade. A quarta e última ideia é que tove resiste ao mal. Fazer tove exige que resistamos àquilo que não é tove, aquilo que é mal, perverso, corrupto. Viver no espírito é resistir às obras ou aos atos da carne. Repetidamente, a Bíblia ela ensina que devemos buscar a bondade e nos afastar do que é mal. Lá em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao 26, fala o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ter uma vida de tove significa resistir à pecaminosidade e à toxicidade desses atos da carne. Na Bíblia, desde o início, o tove, que é o que é bom, é contrastado com o ra, que é o que é mal. No meio do jardim, Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Se tove nos mostra o desejo de Deus para a criação, que ele formou com propósitos, o ra aponta para a direção oposta. Provérbios capítulo 14, versículo 22, traz a seguinte promessa: os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. Aqueles que fazem o que é tove dão as costas para o que é mal. Fazer um é automaticamente resistir ao outro. Tove resume em uma só palavra a aprovação absoluta de Deus. Deus não tem um sistema de notas. Em nenhum lugar da Bíblia é dito que Moisés tirou 10, que Davi tirou 8, que Salomão tirou 7 e assim por diante. O índice de aprovação final de Deus é simplesmente tove, o que é bom, o que é bondade. Quando Deus ele se pronunciou do céu no batismo de Jesus, ele disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Isso foi tove. A vida, os ensinos, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus são tove. Em Cristo tudo é tove. Quando nós como igreja vivemos conforme os planos de Deus, quando nós trabalhamos conforme os planos de Deus, quando nós educamos nossos filhos conforme os planos de Deus, quando nós amamos como Deus nos formou para que amássemos, ouvimos o maravilhoso tove de Deus. É como se fosse o selo de aprovação de Deus. Então, quando vivemos, agimos e falamos como Deus planeja, podemos ouvir sua aprovação absoluta. Não de homens, mas sim de Deus. Tove é o plano divino e a avaliação divina. É o prazer divino, a atratividade divina, a satisfação divina. Se entendemos o impacto que a cultura de nossa igreja exerce sobre nós, não podemos subestimar a importância de criar uma cultura tove, uma cultura de bondade. Toda igreja precisa de um modelo de bondade em seus pastores, em seus líderes, em seus membros. E o nosso modelo perfeito é Jesus. Jesus ele subiu ao céu com a aprovação absoluta de seu Pai. Uma vida planejada para a morte, uma morte planejada para a vida, que nos mostrou bondade naquilo que ele ensinou e como ele viveu. Uma igreja chamada tove é planejada por Deus para realizar seu propósito no mundo, ao fazer as coisas à maneira de Deus e não à maneira de homens. Que Deus nos abençoe a formar uma cultura de tove, uma cultura de bondade em nossas igrejas.